Nessa semana, na novela Se Nos Deixam, Fernanda será agredida por Samuel. Você verá também Yara e Paulo se beijando pela primeira vez. E não acaba por aí. Alice e Martim também se beijam pela primeira vez. Você ficará sabendo disso e muito mais a partir de agora no resumo semanal de 21 a 25 de fevereiro da novela Se Nos Deixam. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Segunda-feira, 21 de fevereiro, Culebra diz a seus amigos que Enigma não participará mais dos jogos deles. Julieta diz a Mabel tudo o que aconteceu entre ela, Alice e Sérgio mais cedo. Mabel pergunta o que ela fará. Julieta diz que não sabe, mas que já aguentou muito por amor. Tiago diz a Sérgio que o defeito dele é a arrogância e por pensar que pode brincar com Alice e Julieta. Cínico, Sérgio diz que ama as duas com a mesma intensidade. Martim diz a Alice que é diferente dos homens de hoje em dia. Ela diz que isso é verdade e comenta com ele que pedirá o divórcio a Sérgio. Fernanda e Samuel brigam por Gonçalo. Samuel dá um tapa na cara de Fernanda, que cai no chão. Miranda conta a Yara que se apaixonou por Culebra e faz ele acreditar que ela era um menino para se aproximar dele. Yara aconselha que a irmã diga a verdade a Culebra. Alice agradece Martim por seu apoio. Alice diz a Martim que com ele sempre está garantido um sorriso. Martim diz que as relações se iniciam assim. Na emissora, Lucas exige que Sérgio escolha entre ele e Alice para dirigir a fundação. Sérgio manda Lucas aguentar Alice e se contentar. Lucas ameaça contar toda a verdade para Alice, que é filho dele com a empregada. Sérgio e Lucas brigam feio e Tiago e Célia intervêm. Na rua, a discussão continua. Sérgio ameaça matar Lucas caso ele conte algo a Alice. Tiago descobre que Lucas é filho de Sérgio. Fernanda conta a Carlota que Samuel a agrediu. Carlota aconselha que ela denuncie Samuel, pois isso pode acabar em desgraça. Fagundes e Karina se aliam para descobrir quem realmente eliminou Simão. Alice presenteia Gonçalo com o carro que Sérgio a deu e pede que ninguém fale nada de sua decisão. Yara se chateia. Miranda exclui sua conta do jogo de games. Chorando, Lucas conta a Prudência que Sérgio o ameaçou de morte. Prudência diz que deve ter acontecido algo para que Sérgio fizesse isso. Lucas se chateia pela mãe defender o traste. Mais tarde, Alice revela a seus filhos que pediu o divórcio para Sérgio. Sérgio é notificado pelo advogado sobre Alice querer o divórcio. Ele diz ao advogado que fará o processo de divórcio ser demorado e que Alice não se livrará dele assim tão rápido. Eva diz a Alice que ela tomou uma decisão egoísta de querer se separar de Sérgio. Alice diz que finalmente quis ser um pouco egoísta, de pensar só nela e recuperar um pouco de sua dignidade como mulher. Eva, Yara e Gonçalo apoiam a Alice. No entanto, Miranda sai da sala nervosa. Sérgio diz a Fábio sobre o pedido de divórcio por parte de Alice. Julieta recebe alta e diz a Mabel que tudo está saindo de acordo como ela quer. Carlota acompanha Fernanda para fazer a denúncia contra Samuel e a apoia. Terça-feira, 22 de fevereiro. Sofia insiste em aproximar Martim de Carlota e pede que ele não se apaixone por outra mulher. Martim olha a filha desanimado, pois isso já aconteceu. Fernanda vai denunciar Samuel. Gutierrez pergunta o que ela fez para que Samuel batesse nela. Furiosa, Fernanda diz que não há motivo e nem justificativa para uma agressão. Karina diz a Carlota que Martim está apaixonado por outra mulher. Lucas vai à casa de Alice para falar toda a verdade. No entanto, Emiliano o impede e o tira da casa à força. Tiago revela a Martim que Lucas é filho ilegítimo de Sérgio Carranza. Descarado, Samuel chega à casa de Fernanda com uma garrafa de vinho e age como se nada tivesse acontecido. Fernanda pede que ele vá embora. Samuel diz que só bateu nela pois o provocou. Sérgio liga para Julieta, mas ela não atende. A cobra venenosa sorri, pois tudo está saindo como ela queria. Martim liga para Alice e consegue tirar um sorriso dela. No dia seguinte, a família de Alice lhe preparou um café da manhã. Depois, o advogado chega na mansão Carranza e diz a Alice que Sérgio não está disposto a dar o divórcio a ela.
Sérgio vai à casa de Lucas e diz que paga a cirurgia para que Prudência volte a caminhar, em troca dele nunca dizer nada a ninguém sobre ele ser pai dele. Gonçalo vai à casa de Fernanda e descobre que Samuel bateu nela. Ele jura a Fernanda que não vai deixar as coisas assim e que acertará as contas com o pilantra. Alice e Miranda se abraçam na frente da escola e tudo está bem. Moisés quer dar outro caso para Yara, mas ela se recusa. Martim e Alice se encontram e, como sempre, Martim tira um sorriso de Alice. Alice pede que ele seja seu apoio e ele diz que está com ela a todo momento. Eva vai na emissora e conta a Sérgio que Alice já falou do divórcio para os filhos. Sérgio garante a Eva que fará Alice entender que será uma péssima ideia os dois se divorciarem. Rebeca, Fernanda e Alice conversam. Fernanda assegura à amiga que os divórcios mostram o pior de cada pessoa e que com Sérgio isso apenas começa. Tiago apresenta a proposta para Martim voltar ao programa. Julieta chega na emissora e pede demissão a Fábio na frente de Sérgio. Yara vai ao presídio e promete a Paulo que deixa o caso dele se ele prometer que lutará para provar sua inocência. Os dois confessam seus sentimentos e se beijam. O guarda flagra e os dois são interrompidos. Julieta diz a Fábio e Sérgio que sua demissão é irrevogável. No entanto, Sérgio e Fábio pedem que ela fique. Julieta diz que agora colocará sua dignidade em primeiro lugar e sai. Fábio pede que Sérgio faça algo. O velho babaca até tenta fazer, mas a bonita do mal o ignora. Lucas vai falar com Alice e pede perdão por ter se portado tão mal com ela. Os dois se unem para trabalhar juntos na fundação. Moisés liga para Yara e diz que Greta já está ali, só esperando para falarem do casamento. Julieta diz a Shirley que é uma boa atriz e que em 5 minutos Sérgio aparecerá ali pedindo perdão em 5 idiomas diferentes. Feito e dito, o velho babaca chega ali para falar com ela. Quarta-feira, 23 de fevereiro. Fábio descobre que Martim e Tiago voltará para o programa. Martim diz a Fábio, Tamayo e Tiago que Sérgio zomba dele ao espalhar boatos de sua vida quando não é verdade. Sérgio pede perdão a Julieta pelo que aconteceu entre eles e Alice. Culebra pergunta a Enigma se ele gosta de garotos. Enigma diz que sim, mas que não é homossexual, pois é uma menina. Culebra acha engraçado e não acredita. Enigma tira suas roupas masculinas e se revela como Miranda para ele. Luna e Marcela vão à fundação para verem sobre o assunto da bolsa de estudos. Alice garante a ambas que em breve Luna terá sua bolsa. Marcela diz que não tem como agradecer. Alice diz que elas devem agradecer a Lucas. Miranda conta a Culebra que teve que se vestir de menino para eles aceitarem ela a entrar no grupo de games. Culebra diz que ela é mentirosa e falsa como todas e diz que não quer voltar a vê-la. Yara chega atrasada para a reunião com Moisés e Greta para a organização do casamento. Greta fala de ideias para o casamento, mas Yara está perdida em seus pensamentos em Paulo. Moisés e Greta percebem Yara longe do assunto. Greta diz que nunca viu uma noiva assim. Karina entrega a Fagundes informações confidenciais de Paulo. Fagundes a agradece por estar se arriscando e diz que com aquilo poderiam descobrir a verdade. Fagundes pergunta de Martim para Karina, mas ela desvia o assunto. Alice liga para Martim e diz que é impressionante como ele sabe quando ela precisa rir. Martim aconselha que ela pegue o dia de folga e vá ao teatro ou ver um filme. Alice diz que nunca foi ao teatro sozinha e ele diz que essa é uma oportunidade, mas que se precisar de alguém, ele é um bom candidato. Ela agradece, mas se recusa pelos filhos. Depois, Tiago pergunta se Martim estava falando com Alice. Martim diz que se ele sabe, por que pergunta. O rato de periferia, Sérgio, diz a Julieta que não aceita sua demissão e que segue a amando. Ele pede que esse mal-entendido não estrague os momentos felizes que passaram juntos. Julieta diz que sente saudade dos momentos felizes que passaram. Sérgio tenta manipular Julieta dizendo que por essa e outras razões devem voltar. Julieta não cai na manipulação e diz que não quer mais voltar com ele sendo a amante. Sérgio diz que demonstrar seu amor se divorciando de Alice. Julieta não acredita, no entanto, está armando um plano. Fernanda está dentro do carro e Samuel manda ela parar. Ele a assedia, mas ela foge dele. Miranda chega em casa chateada e Eva entra no quarto da neta.
Ela pergunta o que houve. Miranda grita e manda ela ir embora e a puxa para fora de seu quarto. Emiliano comunica a Alice que, por ordens de Sérgio, não poderá mais trabalhar com ela. Sérgio vê Martim na emissora e pergunta o que ele faz ali. Fábio pede que Sérgio seja profissional e avisa que Martim voltará a trabalhar na emissora por ordens de Tamayo. O rato de periferia não quer aceitar a decisão, mas Fábio diz que ele terá que aceitar devido à crise que estão passando. Yara conta a Célia que ela e Paulo se beijaram. Ela confessa que ama Paulo. Célia pergunta como ficará Moisés nesta história. Yara diz que se sente mal por ele e não quer lhe fazer mal, nem para ele, nem para sua família. Célia diz à amiga que ela não deveria continuar com Paulo, pois são de mundos opostos. Paulo conta a seu companheiro de cela que beijou Yara. O amigo dele diz que não deveria ficar muito animado, pois Yara pertence a uma classe e ele a outra. Eva reclama com Alice o comportamento de Miranda. Alice pede que a mãe entenda sua filha, mas Eva diz que sua neta a empurrou para que saísse do quarto. Fernanda chega na mansão Carranza e Eva não gosta. Depois, Fernanda diz a Alice que tem certeza que Samuel já sabe que ela o denunciou. Fernanda diz à amiga que teme que Samuel vá à sua casa. Alice oferece sua casa para a amiga ficar. Forçado, Sérgio acaba aceitando a volta de Martim no canal. O rato diz a Martim que o primeiro erro que ele cometerá fará a vida dele na emissora um inferno. Culebra conta a Nicole que o enigma, na verdade, era Miranda Carranza. Nicole debocha e se encarrega de espalhar a fofoca. Gonçalo vai ao treinamento de Samuel e o enfrenta por ter agredido Fernanda. Os dois discutem e Samuel agride Gonçalo. Paulo liga para Yara e os dois leem o livro juntos. Paulo não acredita que está apaixonado pela primeira vez na vida. Yara diz que com ela acontece o mesmo e que é muito bonito. Paulo diz que nunca esquecerá daquele beijo e Yara diz que com ela é igual. Alice entra em seu quarto e vê Sérgio deitado em sua cama. Sérgio pergunta o que aconteceria se ele quiser voltar para sua casa, porque não renunciará ao que é seu. O rato fica alterado e pergunta como Alice fará para tirá-lo de sua casa. A Alice discute com ele. Sérgio diz que seu mundo é real, diferente do dela, que não passa de uma mera dona de casa. O miserável diz que não quer mais discussões e que irá tomar um banho. Alice diz que se ele não for embora de sua casa, ela irá com seus filhos. Samuel agride covardemente Gonçalo. O amigo de Gonçalo chega e o separa. Alice pega um saco preto e vai colocando as coisas do miserável do Sérgio. Ele diz que ela não pode o impedir de ver seus filhos. Yara e Miranda chegam ali e perguntam o que está havendo. Alice diz que Sérgio quer viver na casa e pega os troféus dele e o guarda. Ela manda ele levar aquilo para se sentir um pouco decente. Alice diz ao rato que não aguentará nem sequer uma ameaça mais dele. Quinta-feira, 24 de fevereiro. Fernanda se preocupa e pensa que Sérgio possa ficar violento com Alice. Eva diz que nem todos os homens batem como bateram nela. A velha insensível diz a Fernanda que bateram nela porque era insuportável. Gonçalo chega em casa ferido. Gonçalo conta a Fernanda que Samuel o agrediu. Alice chega na sala e vê o filho machucado. Ela pergunta o que houve com ele. Sérgio também pergunta. Gonçalo diz que ele nem se importa com ele, então por que pergunta? Alice diz que agora devem se preocupar com Gonçalo e pararem de briga. Ela manda Sérgio parar de querer ser a vítima e ter um pouquinho de dignidade. Gonçalo exige o respeito de Sérgio por sua mãe. Sérgio vai embora de casa. Martim diz a Tiago que Sérgio declarou guerra. Tiago pede que ele não pense em Alice. Mujica oferece uma bebida a Karina. Ela se recusa, mas ele diz que é o chefe dela e que deve o obedecer. Alice cuida das feridas de Gonçalo. Ela diz aos filhos que Fernanda ficará uns dias na casa deles. Gonçalo pergunta à mãe por que Sérgio quer a tirar de casa. Alice diz que foi porque pediu o divórcio e que esse processo não será nada fácil. Eva manda Alice não colocar seus filhos contra o pai. Sérgio quer se reconciliar com Julieta. Ela diz que precisa de atitudes para que o perdoe. O rato descarado diz que pediu o divórcio a Alice. Julieta pede que ele pegue uma garrafa de vinho para celebrarem. Karina diz a Martim que cometeu um erro ao imaginar um futuro com ele. Ela pergunta sobre a mulher que ele ama e aí ele lista as qualidades de Alice. Karina diz que ele é um rompedor de corações. Ela garante que não se dará por vencida e que lutará por seu amor. Fernanda diz a Gonçalo que o que ele fez foi uma loucura, pois Samuel é perigoso.
Ela revela que denunciou o agressor e que por este motivo ele está furioso. Fernanda diz que Samuel mandou uma mensagem para ela, mandando ela dizer a ele que não é para o procurar, pois da próxima o matar. Gonçalo diz que não tem medo dele e que está feliz por ela estar a salvo. Eva surpreende Fernanda e Gonçalo próximos. Eva pergunta ao neto o que Fernanda estava fazendo ali. Gonçalo mente à avó dizendo que Fernanda estava procurando Alice. Martim e Alice conversam e ela diz que lhe dá felicidade ouvir sua voz, pois estava triste. Ela conta o que aconteceu com Sérgio mais cedo. Martim diz que ela não está sozinha e que pode contar com ele e a convida para almoçar. Alice aceita. Yara pergunta a Gonçalo o nome da pessoa que ele brigou. Eva diz que isso deveria ser o primeiro a ser descoberto. Alice diz a elas que Gonçalo já não é um menino e que ele falará quem foi quando quiser. Rebeca pergunta a Fábio se ele tem novidades de Sérgio, pois já sabe o que houve mais cedo na casa de Alice. Fábio toma o café de Rebeca e diz a ela que está estranho. Rebeca se chateia pelo comentário do marido e diz que é melhor contratar uma empregada. Fábio pede que a esposa vá ao médico para ser examinada. Nicole humilha Miranda diante de todos na escola por ela se vestir como um homem. A loira oxigenada diz que ela puxou ao pai dela por ser mentirosa. Miranda dá um tapa na cara de Nicole. Yara chega atrasada na reunião dos advogados. Moisés chama sua atenção pela falta de engajamento no trabalho. Paulo diz a 2 presos que Yara não se meterá mais em seu caso. Fernanda apresenta a Alice o advogado que a ajudou em seus divórcios. O advogado explica a Alice que por mais que Sérgio não queira, ela pode se divorciar dele. Alice pergunta se é correto Sérgio se recusar a sair de casa. O advogado diz que sim, mas que haveria mais problemas. Yara pergunta a Jorge como vai o caso de Paulo. Jorge iria responder, mas Moisés o impede e pergunta a Yara o porquê ela tem tanto interesse nesse caso. Yara diz que só foi uma pergunta e pede que Jorge vá ver Paulo, pois pode ser que ele mude sua declaração de culpa. Moisés humilha Yara, dizendo que Jorge não precisa de conselhos de uma advogada iniciante. Nicole diz a Culebra que não é a primeira vez que Miranda bate nela. Culebra diz que não é para tanto e que Nicole não deveria ter exposto Miranda para toda a escola. Nicole jura que Miranda pagará por ter a agredido. Miranda vê Culebra na escola e se afasta dele. Suso diz a Gonçalo que ele está perdendo a cabeça por Fernanda e que está prestes a cometer um grave erro. Lorena escuta a última frase e confronta Gonçalo. Alice e Martim se encontram no restaurante. Ela diz a ele que logo estará divorciada de Sérgio. Tiago liga para Martim e manda ele buscar um equipamento que está em sua casa. Martim se desculpa com Alice e diz que precisa ir para casa. Martim convida Alice para ir à sua casa para ele pegar os equipamentos e depois almoça. Alice aceita. Prendem um bandido que estava tentando vender o computador de Carlota. Lorena pergunta a Gonçalo por que ele se machucou. Gonçalo mente dizendo que tentaram roubar seu carro e que não deixou. Lorena fica incrédula e o confronta com o que realmente aconteceu. Sérgio e Fábio discutem pela crise do programa. Julieta chega ali e diz que voltará em troca de assinar um contrato de 5 anos e aumento de salário. Moisés pede perdão a Yara por ter falado agressivo com ela na frente de todos. Yara diz que o entende e que precisa falar com ele sobre o casamento. Alice conhece a casa de Martim e ele se desculpa pela bagunça da casa. Martim diz a Alice que está pronto para o próximo passo, conseguir que ela se apaixone por ele. Martim tenta beijar Alice, mas ela se afasta. Ela diz que ele é bem rápido. Martim diz que tem sido paciente e respeitoso, mas que agora que tem certeza que ela e Sérgio não voltará, quer declarar seu amor. Martim confessa a Alice que a ama e que quer seguir uma vida com ela. Alice se surpreende e comenta sobre a diferença de idade. Martim diz que demonstrará a todos que idade não é impedimento de amor. Alice diz que nem imagina o que seus filhos pensariam dessa loucura. Martim diz que eles pensariam que é uma mulher moderna, que sabe o que quer. Alice diz a Martim que ainda é uma mulher casada. Sexta-feira, 25 de fevereiro. Yara diz a Moisés que quer cancelar o casamento. Lorena pede que Gonçalo lhe diga a verdade. Quando Gonçalo vai dizer tudo, seu chefe aparece e pede que ele retorne ao trabalho. Gonçalo diz que mais tarde explicará a Lorena.
Fábio diz a Julieta que Tamaio tem que dar sua autorização para que façam o que ela quer. Fábio manda Sérgio e Julieta deixarem o caos amoroso deles em outro lugar e que se dediquem ao trabalho. Sérgio pergunta a Julieta se ela ficará feliz com o que pediu. Julieta diz que não. Yara pede perdão a Moisés pela decisão que tomou. Moisés pergunta a Yara o nome do homem que ela se apaixonou. Greta chega ali. A diretora do colégio pergunta a Miranda se é verdade que ela agrediu Nicole. Miranda diz que só se defendeu. A diretora diz que é uma pena, ela que é tão inteligente, ser tão rebelde. Martim propõe a Alice que peçam algo para comer. Ele pede que ela escolha e que irão comer enquanto ele abre a garrafa de vinho. Culebra pergunta a Miranda o que a diretora disse. Miranda diz que é melhor ele perguntar a Nicole, pois é por culpa dela que ela está com risco de ser expulsa da escola. Kaique chega nervoso em casa e pega todas as coisas que roubou da casa de Carlota. Marcela pergunta o que está acontecendo, mas ele não fala nada. Moisés tem certeza que Yara está o traindo. Ela nega e diz que não quer que o casamento deles seja igual ao de seus pais. Miranda chega em casa chateada e Eva diz que a entende. Ela diz que um dia teve a idade dela e que acreditava que seus problemas são mais graves que o dela. Eva confessa à neta que quando tinha a idade dela, se apaixonou por um garoto, mas que ele nunca deu a bola a ela. Julieta diz a Shirley que fechou o contrato de 5 anos com a emissora. Ela diz que seu plano foi magnífico e que em breve será a única senhora Carranza. Sérgio conta a Fábio o que aconteceu no dia anterior na casa de Alice. Fábio diz a Sérgio que Alice tem seus motivos de reagir assim. Sérgio fica chocado e pergunta de qual lado ele está. Gonçalo revela a Lorena que defendeu Fernanda de Samuel e que brigou com ele. Lorena espera que ele tenha aprendido a lição e que não se converta no defensor das senhoras. Yara diz a Célia que encerrou o noivado com Moisés. Célia pergunta se ela falou de Paulo, mas Yara nega. Célia diz à amiga que ela está a ponto de abandonar seu destino por Paulo. Yara diz que a chamou para desabafar e não para questionar. Jorge diz a Moisés que Paulo não matou Simão Guerra. Moisés suspeita que Yara e Paulo têm alguma coisa. Fagundes diz a Mujica que tem certeza que Paulo é inocente. Mujica diz que há provas contra Paulo e que o mesmo se declarou culpado. Fagundes diz a Mujica que tem algo por trás da prisão de Paulo e que investigará. Karina liga para Carlota e diz que recuperaram as coisas que roubaram da casa dela e que capturaram um dos ladrões. Alice e Martim dançam juntos. Os dois ficam a ponto de se beijarem. Alice deita no peito de Martim e dançam. Lucas visita Sérgio e entrega o valor que quer para a cirurgia de sua mãe. Sérgio se surpreende pelo valor. O rato de periferia fica sem saída e diz que analisará. Depois, Sérgio pede que Tiago não diga a ninguém que Lucas é seu filho. Tamaio diz a Julieta que o futuro dela está garantido no canal. Julieta o agradece e pede que Tamaio dê um programa somente para ela. Gonçalo diz a Fernanda que conseguiu um emprego numa padaria e pede que ela não diga nada a seus pais. Fernanda diz que o pior será quando o Sérgio descobrir que ele trabalha de padeiro. Gonçalo diz que pior será quando descobrirem a relação deles. Fernanda diz que não há nada entre eles. Yaya entra na cozinha e quase flagra Fernanda e Gonçalo juntos. Eva é viciada em jogo e vai ao cassino. Sérgio propõe a Julieta que comecem a morar juntos e a formarem uma família que ela sempre quis. Moisés visita Paulo no presídio e diz que precisa falar com ele. Miranda está no ônibus e Culebra a encontra por acaso. Martim diz a Alice que ela é extraordinária. Alice diz que nunca ninguém falou assim com ela e confessa que em suas noites de insônia só pensa nele. Martim diz que não pensa em esquecê-la e que ama ela e não sua data de nascimento. Os dois se beijam apaixonadamente pela primeira vez.